Aproximadamente umas 3.000 pessoas morrem no SUS por crise de asma. Então é muito importante identificar e tratar essas pessoas, principalmente os casos mais graves. Para o médico é fundamental identificar essa gravidade da crise. Isso vai ser baseado em sinais e em sintomas. As principais coisas que a gente avalia são frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e a ausculta pulmonar. O tratamento tem que ser baseado em 3 pilares. A primeira coisa é resolver a hipoxemia do paciente. Então, todo paciente que tem hipoxemia necessita de usar oxigênio. É um pouco diferente para o adulto e para a criança. No adulto, o objetivo nosso é manter uma saturação acima de 90% e na criança 95%. Outra coisa fundamental no tratamento é aliviar o broncoespasmo. E para isso, a medida mais efetiva são os broncodilatadores de ação curta, que na rede a gente tem salbutamol, que é o que a gente recomenda por ter menos efeito colateral. Ele pode ser utilizado tanto no spray com espaçador como no aerosol. Tem vários estudos mostrando que não tem grandes diferenças. O mais importante é utilizar aquilo que a equipe está habituada a fazer. E outra coisa muito importante é prevenir outras crises, né? E a prevenção de outras crises envolve os corticoides, né? Então, toda crise aguda, seja moderada ou grave, merece um corticoide sistêmico. No caso, no posto de saúde, a prednisona, meio 1 mg por quilo. Uma vez iniciadas as medidas para a crise de asma, que é o salbutamol, o corticoide sistêmico e o oxigênio, muitos pacientes resolvem naquele mesmo momento, no pronto-socorro. E esses pacientes têm condições de alta. Na alta é fundamental manter o corticoide sistêmico por alguns dias para evitar uma nova crise. É fundamental também reencaminhar esse paciente para a rede básica, que lá na rede básica ele vai ser reavaliado se tem indicação de usar um corticoide inalatório para prevenir outras crises. Algumas crises mais graves podem necessitar de cuidados mais avançados. É fundamental nessa situação encaminhar o paciente para um hospital secundário ou terciário. Muitas vezes o paciente precisa de uma intubação. Nessa situação, não pode fazer uma hiperventilação, que isso pode gerar um barotrauma, e tem algumas medicações mais específicas que podem ajudar, como o sulfato de magnésio. A asma é uma doença das vias aéreas inferiores, uma doença inflamatória com bases imunológicas, cuja prevalência vem aumentando nos últimos anos. Bom, primeiramente, o manejo do paciente com asma no período de crise ou na exacerbação aguda. Os pais ou cuidadores devem saber reconhecer quando uma criança está entrando numa crise de asma. Então, para isso é importante que o médico assistente dê essas informações, que podem ser por escrito ou podem ser através de uma conversa, para que os cuidadores possam reconhecer precocemente uma crise de asma em criança. O tratamento da crise aguda de asma consiste basicamente no broncodilatador de ação rápida por via inalatória. Então, hoje existem muitas evidências colocando a via inalatória dos broncodilatadores de ação curta como a primeira escolha no tratamento da crise de asma. No controle do período intercrise, a base do tratamento é o corticosteroide inalado, que deve ser indicado independente da faixa etária, seja ela pré-escolar ou escolar ou adolescentes, e essa constitui a primeira linha no tratamento da asma em seu período intercrise. Existem vários corticosteroides que podem ser utilizados e o que há disponível na rede pública é a beclometasona. Os efeitos adversos relacionados aos corticosteroides inalados em crianças são relacionados principalmente à redução da velocidade de crescimento em estatura, que é dose dependente. Esse efeito pode ser rebatido após a suspensão dessas medicações. O que se observa é que as crianças passam a atingir o catch-up e a estatura final se torna exatamente igual como se não tivesse usado os corticosteroides. Então, é uma medida muito importante de manejo, de controle da inflamação. Lógico que as crianças que fazem uso dessas medicações devem ser monitoradas do ponto de vista de crescimento, principalmente a curva de crescimento em estatura. E se houver uma redução dessa velocidade, após a suspensão da medicação, geralmente ocorre uma retomada desse crescimento e a chegada no ponto final da estatura.
Portanto, é muito importante que o médico não tenha medo de iniciar o corticosteroide e de manter essa medicação pelo tempo suficiente para que haja o controle da doença. O tratamento da asma no adulto não difere muito do tratamento na criança. Durante a crise aguda, o salbutamol é o broncodilatador de ação rápida de escolha, por sua eficácia e pelo perfil de segurança. E para o tratamento a longo prazo preventivo das crises, o corticóide inalatório é a droga de primeira linha. Nessa tabela, nós podemos ver as doses de corticóide que são utilizadas e classificadas em doses baixas, médias e altas. Lembrando que os efeitos adversos potenciais são observados principalmente quando se usa doses muito altas dessas medicações. Para crianças pequenas, essas dosagens não estão bem estabelecidas. De uma forma geral, doses até 200 microgramas para crianças até 5 anos de idade são consideradas seguras. Se a criança precisar de uma dose mais alta que esta, ela deve ser encaminhada ao especialista em asma para o seu tratamento. Uma questão muito importante é decidirmos em que momento o paciente com asma precisa do tratamento diário preventivo das crises. E para tomarmos essa decisão, nós usamos alguns critérios, que são os seguintes: presença de sintomas de asma diurnos mais de 2 vezes por semana. Presença de sintomas de asma noturnos mais de 2 vezes por mês. Lembrando que os sintomas noturnos indicam maior gravidade da doença. Sintomas de asma que interferem com as atividades do paciente, particularmente com o exercício, com a prática de esportes. Uso frequente de cursos rápidos de corticóide oral. Isso é muito comum em crianças pequenas, principalmente no período de outono e inverno, em que elas são tratadas com cursos de corticóide oral para sintomas de chiado. Então, se esse uso de cursos rápidos de corticóide oral for maior que 1 vez por mês, já está indicado o tratamento com corticóide inalatório. E crises graves que levaram o paciente ao pronto-socorro, se ocorrem com a frequência maior que 1 no último ano, já indicam o tratamento diário. E crises muito graves, pacientes que tiveram crises em que foi necessária intubação endotraqueal ou tratamento em unidade de terapia intensiva, têm indicação do tratamento diário com corticóide inalatório. Estamos aqui no ambulatório de alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É aqui que nós atendemos os pacientes com asma que são encaminhados pelos médicos da rede pública por apresentarem asma grave. A realidade que nós constatamos aqui é às vezes bastante triste, porque nós vimos que muitos desses pacientes demoram muito tempo para iniciar o seu tratamento a longo prazo da asma. Então eles passam muito tempo tendo crises, precisando de atendimento em pronto-socorro e com prejuízo muito grande na sua qualidade de vida, quando nós dispomos de um tratamento que é extremamente eficaz para prevenir as crises. Com que frequência você tinha essas crises, esses ataques? Quase do dia, assim, né? Quando ia anoitecendo, assim, eu sentia que já ia dar fora de ar para fazer inalação. Você fazia em casa? Em casa. E quando piorava, ia ao hospital? E quanto tempo você ficou assim, tratando em casa? Bastante tempo. Muito tempo? Muito. Há quanto tempo você está tratando aqui? 3 anos. 3 anos? E como você chegou até aqui? Como é que você ficou sabendo aqui do ambulatório? Então, eu vim aqui encaminhado por um médico de Barretos. Foi o médico que te encaminhou? Foi. E você sabia que isso que você tem chamava asma? Sabia. Sabia? Escutei e fiquei sabendo pela televisão, né? Eu não sabia o que era. Certo. E você sabia que isso tem tratamento para essa doença? Sabia. Sabia? Não tinha como tratar porque era muito caro os remédios, né? Sim. E aí, quando você começou a tratar aqui, há 3 anos, o que aconteceu com você? Como é que você passou a se sentir? Bom que não tá dando mais crise. Não teve mais crises? Não. E você continuava tendo falta de ar? Antes de começar a vir aqui, sim. Depois? Depois, não. E aí você começou a fazer os tratamentos? Comecei. Usar medicamentos? E depois disso você ficou bem? Fiquei. Antes de você iniciar o tratamento aqui, você trabalhava? Não.
Não trabalhava. Mas o que você sentia atrapalhava você no dia a dia? Na escola, em casa, Sim. ajudar em casa em alguma coisa? Sim, andar de bicicleta assim, mais ou menos assim, não podia, quando estava assim, fora de ar. Jogar bola? Não, correr assim, principalmente, não podia. Não podia? Não. Você não aguentava? Não. E agora? Como você se sente agora? Depois que você começou a tratar, o que mudou? Tudo assim, tudo. Mudou tudo, que não tem mais crise, pode fazer o que quiser. Você pode andar de bicicleta agora? Posso. Se precisar correr, você corre? Corro, Sem ter sintomas, sem ter falta de ar? sem ter. E aí você fica bem? Fico. A asma, hoje em dia, quando se olha para trás, ela vem evoluindo muito no tratamento, diagnóstico. E as coisas que se veem hoje, a maneira de se enfrentar a asma brônquica hoje, é muito mais efetiva e diferente do que já foi anteriormente. Anteriormente, até o diagnóstico de asma era difícil ou era confundido muito com bronquite crônica. Tanto que se estabeleceram métodos de diferenciação entre as duas entidades. Já tempos atrás, quando eu ainda era recém-formado, não havia medicação efetiva que se pudesse usar cronicamente, sem nenhum prejuízo para o paciente. E o tratamento da asma era sempre intermitente por conta disso, e não trazia um bom resultado nunca para o paciente. Alguns pacientes, para ter uma melhora adequada, eram mantidos em corticoterapia sistêmica, quer dizer, tomando o corticoide por via oral durante muito tempo, e acabavam tendo ao longo do tempo alguns efeitos colaterais indesejáveis. Mais para cá, mais recentemente, surgiram as medicações específicas, principalmente o cromoglicato de sódio, foi o pioneiro nessa história. Depois os corticosteroides de inalação, que vieram trazer uma ajuda extraordinária no tratamento da asma, conseguindo bons efeitos terapêuticos sem efeitos secundários apreciáveis. De maneira que isso trouxe um benefício extraordinário e uma melhoria enorme para os pacientes. No entanto, houve um tempo em que, apesar de nós termos as medicações adequadas, elas tinham um custo que nem todos os pacientes podiam alcançar. E a gente via aqui nesse ambulatório, às vezes, um fato curioso, que os pacientes compravam a medicação e se davam bem com isso, só que havia um período em que eles frequentavam com muito mais intensidade o nosso ambulatório, porque não estavam passando bem. Isso coincidia com a entre-safra da cana-de-açúcar, quando eles não podiam, não tinham trabalho, então faltava dinheiro para comprar remédio. Isso veio assim até algum tempo atrás, quando então a medicação de alto custo foi introduzido esse programa de ajuda na medicação de alto custo, que os pacientes puderam então agora se beneficiar dessa medicação sem grande ônus para si mesmos. De modo que isso trouxe uma melhora muito grande. Hoje em dia se consegue tratar de maneira adequada a maioria dos pacientes que nos procuram. Embora, às vezes, esse tratamento falha, não porque o tratamento não tem efetividade, é porque, frequentemente, nesses casos, os pacientes que não se ligam de maneira adequada ao tratamento. Mas, fora disso, hoje em dia o tratamento da asma é muito mais efetivo do que antigamente. Alguns pacientes com asma moderada ou grave poderão precisar de medicações adicionais aos corticoides inalatórios para o controle de sua asma. O primeiro passo para aquele paciente que não tem um controle adequado com o corticoide inalatório é associar o beta-agonista de ação prolongada. O beta-agonista de ação prolongada ele não é disponível nas farmácias da rede básica de saúde, mas ele pode ser prescrito através do programa de alto custo, mesmo pelo médico não especialista, seja o pediatra, o clínico geral, o médico de família. No programa de alto custo, nós dispomos da associação budesonida e formoterol.
Para que seja prescrita essa medicação, é necessário que o médico não especialista preencha os formulários apropriados, o LME e o termo de consentimento. E, além disso, ele deve anexar uma receita em duplicata. Anteriormente, era necessária anexar uma espirometria para obter esse tipo de medicação, mas atualmente pode ser encaminhado através de critérios clínicos. Então, o médico pode, no campo justificativa, colocar que o paciente está recebendo altas doses de corticoide inalatório e não está tendo resposta satisfatória. Esses formulários podem ser encontrados no site do Hospital das Clínicas e também no site da Prefeitura. Afinal, qual deve ser o nosso foco em relação à asma? Em primeiro lugar, a asma é uma doença crônica e nós não temos cura para essa doença, mas nós temos um tratamento que é extremamente eficaz para diminuir os sintomas, para minimizar ou prevenir as crises e para proporcionar ao paciente uma vida normal em que ele possa fazer suas atividades habituais e atividade física também. Esse tratamento é disponível nas nossas farmácias da rede pública e mesmo no âmbito da farmácia popular, sem nenhum custo para os nossos pacientes. Em alguns casos, sendo necessário também o uso do programa de medicamentos de alto custo. Mesmo o paciente que está em uso de um tratamento a longo prazo, diário, para o controle dos sintomas de asma, pode ter crises ou exacerbações da doença. Como médicos, nós devemos orientar esses pacientes para reconhecerem os primeiros sinais, os primeiros sintomas de uma crise aguda. Todo paciente com asma, ele deve ter a sua medicação de resgate, de forma que ele mesmo possa iniciar o tratamento da crise aos primeiros sinais. Para esse tipo de tratamento, nós utilizamos preferencialmente o salbutamol, que é um beta-agonista de ação rápida. O tratamento a longo prazo tem por base o uso do corticoide inalatório, que é a droga de primeira linha. E na nossa rede pública nós dispomos da beclometasona. Muitos médicos têm receio do uso do corticoide inalatório a longo prazo, mas o que os estudos mostram é que os efeitos adversos desse tipo de medicação são muito poucos e podem ser observados principalmente se se utilizam doses muito altas dessas medicações naqueles casos de asma grave. Então, o benefício do tratamento a longo prazo é muito maior do que o risco de qualquer efeito adverso. A maior parte dos pacientes que têm asma tem uma doença leve a moderada. Esses pacientes podem ser tratados pelo médico não especialista, o pediatra, o médico de família, o clínico geral, desde que esses médicos sejam capacitados. E é muito importante o apoio dos outros profissionais de saúde trabalhando nas unidades básicas de saúde para o sucesso desse tratamento. Finalmente, há outros componentes muito importantes no manejo da asma: o controle ambiental, a prática de atividade física, a cessação do tabagismo e o cuidado com desencadeantes ocupacionais. O paciente com asma, então, deve ser visto de uma forma global e não devemos relutar em tratar esse paciente, prover esse paciente de um tratamento que vai controlar os seus sintomas e que vai melhorar muito a sua qualidade de vida, permitindo que ele tenha uma vida normal.